A paz do Senhor a todos, irmãos. Neste momento, quero desde já agradecer a você que está aí, né, acompanhando ao canal. Continue, porque eu quero te dizer para você, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu te dou uma certeza, isso você pode acreditar. Jamais eu trairei o meu Jesus, jamais eu abrirei as portas da igreja do Senhor para o pecado entrar. Jamais você me verá eu pregando aqui, ao contrário do que você já viu eu pregando, né? Porque eu vejo com os olhos da fé que o nosso Jesus não precisa, não merece ser traído mais do que já foi e está sendo traído por muitos nos dias de hoje. Então, hoje eu quero dizer que não está fácil. Eu recebo por dia algumas dezenas, por semana talvez algumas centenas de WhatsApp do Brasil e do mundo. E essas pessoas têm me procurado porque elas não aguentam mais estar sufocada no meio dos espinhos, que na verdade os espinhos não deixam ela crescer, não deixam ela espiritualmente ter um encontro com Cristo, como o próprio Cristo mesmo falou, hipócritas, coa um mosquito e engole um camelo, não quer entrar no reino de Deus e atrapalha os outros a entrarem. Então eu quero neste momento ler aqui Amós capítulo 8, versículo 11. Deixa aí, compartilhe, né, este vídeo, clique no sino e não sei se o like que eu vou pedir aqui se terá tanta utilização, porque na verdade muitas pessoas têm visto o meu vídeo, os meus vídeos, né, no meu canal e comentado, né, levado para as pessoas, né, compartilhado. E eu acredito que muitas dessas pessoas, né, elas têm entregado a sua vida para Jesus, porque são centenas de pessoas que têm entrado em contato comigo. Amós 8, capítulo 8, versículo 11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nós já vivemos esses dias, né, irmão? Nós já vivemos esse dia, já estamos neles, e não tem como correr, não existe. Hoje, muitas pessoas têm me procurado e pedido para que eu ensinasse eles um trabalho de libertação, porque muitos têm visto demônio dentro de casa, outros têm problemas espirituais, que só mesmo um trabalho de libertação pode ajudar. Então, eu fico analisando quantas e quantas pessoas necessitam da verdade, da palavra do Senhor, e muitas pessoas não encontram essa, essa verdade mais. É uma pena. Nós estamos vivendo esses últimos minutos aqui nessa terra e vai piorar. Vai piorar porque hoje aquelas igrejas que vocês viam que antes guardava essa doutrina do Senhor, antes não podia nada do pecado, hoje pode tudo. Antigamente a igreja do nosso Deus estava no mundo, hoje o mundo está dentro da igreja. E o que me deixa mais assim,
pasmado é como que a mentira cauterizou tanta cabeça das pessoas, que existe muitas pessoas que matam pelo seu título da sua igreja, pelo seu líder satanista, defendem a homens, defendem ao diabo, a líderes, né? Mas não defende a Jesus. Se Jesus descesse aqui, com certeza ele crucificaria Jesus de novo. Quer dizer, o mundo jaz no maligno, né? Essas pessoas também jazem no maligno. Como este canal é um canal de santo, então é convidar você a se dedicar mais ao Senhor e fugir dessa Babilônia enquanto é tempo. A Bíblia diz que deve fugir da Babilônia para que não seja condenada junto com ela. E nós chegamos ao tempo que este é o momento, né, de estarmos firmes na presença de Deus. Muito bem, eu gostaria de ler um artigo aqui, né? Vamos ler? Vamos começar por aqui. Ezequiel capítulo 34, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Não é, irmão? Olha aí, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, e vós vestes da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, né? E a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andarão desgarradas. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andarão espalhadas, andaram, né, desculpa, andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor, né? Então, nós vemos aqui Jeremias também. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade da vossa ação, das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as estiver afugentados, e os farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Veja aí que esta aqui é justamente uma resposta aos pastores que ladram, aos ladrões comedores da gordura, vestem as lãs das ovelhas e, e não estão nem aí para o problema delas, né? Nem aí se elas estão indo para o inferno, se elas estão indo para o céu. Nós vemos aí tanto escândalo, pastor famosos sendo presos por estupros, é, tanta roubalheira, tantas pessoas vendendo a palavra de Deus, tantas pessoas vendendo a palavra de Deus, tantas pessoas realmente mercadilhando o santo evangelho. Eu já disse aqui
que a Bíblia condena tanto, as pessoas que levam, cantores que cobram milhares de reais ou até dólares para cantarem, para ir lá levar sua profanação ao santuário, pastores aliados ao satanismo, maçom em cima do altar. A igreja do Senhor foi vendida para o diabo, né, irmão? A igreja do Senhor foi vendida para o diabo. Só que neste caso, vem caber ao nosso Deus levantar pastores para resgatar aqueles que, na verdade, foram vendidos, foram levados escravos, né? E nós sabemos que vai piorar, irmão, porque desses dias para frente, né, para você ouvir uma verdade, para você ouvir que a mulher, o homem deve obedecer, andar em santidade com Cristo, é difícil. Nós já sabemos que nós temos nomes aí que já foram divulgados no site, né, que uniram ao ecumenismo. E muitos abestados dessas igrejas, que já estão com a mente já com a lubrificação do bode, né, tem chegado e tem dito contra este que te fala, que a gente está falando de igreja, que a igreja é do Senhor, que a igreja nem todos foi assim. Eu digo uma coisa, aquelas pessoas que têm conhecimento que a sua igreja está envolvida com maçonaria, com ecumenismo, né? Seus líderes satanistas, e ainda está lá, quem ajuda com pouco, farelo come, então são porcos também. Então, com certeza, né? Por isso que Jesus diz assim, ó, portanto, sai dela, povo meu, né, para que vocês não sejam destruídos junto com o mundo. Então, muitas pessoas elas defendem placa de igreja, título e pastores, vão acabar realmente sendo condenadas contra, são contra Jesus. Mas eu vou ler um artigo aqui para a gente continuar, para a gente entender um pouquinho. Vamos ver o presente aqui, né, irmão? Estamos vivendo isso em nossos dias. Pessoas estão andando errante de uma parte a outra, estando buscando a palavra do Senhor e não estão achando, porque se deparam em lugares, né, com nomes de igreja que não estão pregando a palavra de Deus. O que essas pessoas têm encontrado por aí? Apenas homens amantes de si mesmos, que não têm a palavra de Deus e que só pregam prosperidade natural procurarão, mas não encontrarão, né? Prosperidade natural procurarão, mas não encontrarão. Então, vamos ver o que diz aqui em 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou difíceis, né, irmão? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural e inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então veja que nós temos alguns hereges aqui, né? E depois nós vamos mostrar que eles não têm preocupação nenhuma com você, né? Eles não têm preocupação nenhuma com a sua salvação, né? E você que está nesse sistema religioso, né? Você que não tem encontrado um pastor que pregue e que o Espírito Santo de Deus, né, te convença com a verdade, ali, infelizmente, você está indo para o buraco. Você que é dessas igrejas que citam aí o ecumenismo, né? Veja no meu outro vídeo, você vai ver aí algumas listas de algumas igrejas e onde eu direciono o site para que você possa provar, né? Como eu estou provando, para que você possa ver lá, tá certo? Mas, voltando aqui, né? Como eu li Amós, eis que vem dias,
diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Significa que as pessoas estão aí, né, buscando, correndo atrás. Eles olham para esses pastores mercenários e, na verdade, não vê a palavra, a verdade na vida deles. E eles acabam sendo lobo vestidos de ovelhas para saquear o que as ovelhas têm. Bom, no presente aqui estamos vivendo isso em nossos dias. Pessoas estão andando errante de uma parte a outra, estão buscando a palavra do Senhor e não estão achando, porque se depararam ou se deparam em lugares em nome de igreja que não estão pregando a palavra de Deus. O que essas pessoas têm encontrado por aí? Apenas homens amantes de si mesmo, que não têm a palavra de Deus e que só pregam prosperidade natural, procurarão, mas não encontrarão. E não vão encontrar, porque estão indo a lugares onde Deus não está. Deus não está nestes lugares que só leva o povo a buscarem as coisas dessa terra. Vão continuar errante de um mar a outro mar, batendo cabeça de igreja em igreja, e não vão encontrar, porque os seus corações estão endurecidos, tal como o povo de Israel. Já ouviram a voz do Senhor e não querem atender. Antes querem buscar o que é bom e agradável aos seus olhos, que é a falsa prosperidade ou conquistar de bens terrenos. Tais pessoas estão mortas espirituais, pois não têm comido pão e bebido a água que é a palavra de Deus. Mas há tempo, pois a porta do tempo da graça ainda está aberta. Se você realmente quer a palavra de Deus, busque a Deus nessa hora. Peça que Ele irá lhe mostrar um lugar que ainda se prega a sua palavra sem mistura, pura e verdadeira. Ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Busque em Deus e Ele te enviará para um lugar onde você terá a tua fome e sede espiritual saciada. Mas enquanto você estiver em um lugar que não se prega a verdadeira palavra, sua vida irá perecer. Isso você sabe. Veja, né? Se você não estiver num lugar que pregue verdadeiramente a santa palavra de Deus, a sua vida irá perecer. E já está perecendo, né, irmão? Porque os pastores hoje não querem preocupar, não preocupam em oração, em jejum, em consagração. Você já não vê mais nem expulsão de demônios. Você vê que o povo hoje estão totalmente desencaminhados, né? Andando errantes. E isso vai piorar, irmão. Isso vai piorar. Não adianta a pessoa achar que vai melhorar. Sabe por que vai piorar? Por causa disso. Quando a igreja for arrebatada e o anticristo estiver no domínio no período da grande tribulação, o Espírito Santo não estará mais na terra. Então se cumprirá totalmente essa profecia. Na grande tribulação, muitos irão naquela igrejinha que desprezavam, procurando uma palavra, mas aquela igreja já foi arrebatada. Procurarão, mas não a encontrarão, né? Então veja bem, eu fico pensando, irmão, eu tenho pregado tanto esta verdade, tanto esta palavra, e o meu ministério, não sei, eu tenho crescido aqui no YouTube, né? Quase 42.000 inscritos. Isso me alegra o coração, porque significa que Deus está alcançando milhares de almas pelo mundo afora. Mas o que eu fico pensando, eu tenho aqui a igreja onde eu resido, e eu não vejo as pessoas vindo para a casa de Deus. Eu não vejo as pessoas passando e buscando a santa palavra de Deus. E isso me deixa triste. Quando eu vejo essas pessoas indo de montão para a igreja, porta larga, né, andando de qualquer maneira, eu fico pensando, Senhor, o meu ministério só tem mais cadeira vazia do que cheia. Não tem. A gente podemos contar as pessoas no dedo, e muitos ainda que estão com a gente ainda costuma sair, ou quer dizer, muito, não, aos poucos, né? Ainda costuma abandonar o Senhor e sair. E a gente olha para essas outras igrejas, no caso meu, eu sou cercado de igrejas porta larga, né? E se parar um pouco e sair para ver essas outras igrejas, elas estão lotadas
não tem lugar nem mesa das pessoas sentarem. E eu fico pensando, Jesus, quanto tempo, Senhor, eu fico pregando a tua verdade aqui, grito, falo no microfone, as pessoas passam e elas não ligam, elas não estão nem aí. Então vejo que vai chegar um momento, depois que a igreja for arrebatada e o anticristo estiver no domínio, irmão, no período da grande tribulação, o Espírito Santo ele não estará mais na terra. Aí eu pergunto, o que estas pessoas irão fazer? Essas que são possessas, essas que bebe, fuma, joga, prostitui, essas que têm um vício, o que vai acontecer com elas? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Às vezes você fala assim, mas e aí? Como é que as pessoas vão aceitar a Jesus se o Espírito Santo é que faz eles aceitar? No tempo da graça, né, o Espírito Santo está aqui, ele nos convence. Mas no tempo da grande tribulação, o Espírito Santo não vai estar mais aqui porque a noiva não está aqui. Então significa que vai ser entre você, no caso, né, e o anticristo. Então é entre você e o anticristo. Por exemplo, o seu lembrar do que você ouviu hoje é que vai te fortalecer, né, que provavelmente vai te dar fazer uma decisão de você ali usar o seu livre-arbítrio. Porque não é o Espírito Santo de Deus mais que vai te convencer a você não aceitar a marca, né, o chip, né? Quer dizer, a palavra de Deus, a princípio, vai ser pregada pelos seres celestiais, né? Mas os corações cheios de pecados serão um pouco mais assim, mais complicados para chegar e para aceitar ali morrer por Jesus. Então não vai ser fácil, irmão. Muitas pessoas vão negar a Jesus porque o seu livre-arbítrio lhe traz medo. O seu livre-arbítrio não quer passar por aquilo. Mas existe muitas pessoas que mesmo o seu livre-arbítrio não quer passar por aquilo, eles vão sim, né, negar o anticristo e vão aceitar a Jesus. Então eles não vão negar Jesus, eles vão realmente morrer por Jesus. Mas diante disso, né, essa, essa morte que vai ser causada vai ser aí decidida pelo próprio livre-arbítrio daquela pessoa. É por isso que Deus deu o livre-arbítrio, né? Hoje nós temos o livre-arbítrio, e este mesmo livre-arbítrio que você tem hoje, né, é por causa do pecado. Se o pecado já está no mundo, irmão, né, é tão difícil, não é fácil você ir para a igreja. Aí você entra numa fase de trabalho de libertação. Aí você tem ali um pastor, né? Eu digo um pastor, irmão, não estou falando lobo. Estou falando pastor, que ora, intercede por você, que tem autoridade divina, que tem poder e autoridade de Deus para te ajudar a te libertar, orando, jejuando, consagrando, né? Ajudar você a ser liberto do pecado, da prostituição, da bebida, da cachaça, né? Do cigarro, da cerveja, da macumba, né? Da maconha, do tráfico, né? Então, quer dizer, ali, aqui nesse tempo da graça, tem o pastor e ainda tem o Espírito Santo, que é o mais importante de todos, que convence o homem e limpa o homem do seu pecado, né? Convence o homem do seu pecado, o sangue de Jesus purifica. Então, veja bem que você imagina, se está difícil, né? Se você não quer um compromisso com Deus agora, procurar se consertar com Jesus, procurar abandonar o pecado, a vaidade, né? Você não quer procurar uma igreja que verdadeiramente pregue a verdade. Você está com a mente cauterizada, cheia de mentira. Doa tudo que tem para a igreja, né? E quando não tem, até rouba para dar, né? E ainda tenha coragem de defender esses líderes satânicos, maçônicos, né, que na verdade já manipularam a sua mente, já fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça e você não vê mais o reflexo do Espírito Santo, você vê o reflexo desses líderes satânicos. Então veja bem, se hoje Satanás tem bloqueado a tua mente, a tua memória, para que você não conserte a sua vida com Cristo e você seja arrebatado, você imagina quão difícil será para você chegar e não negar a Jesus diante da morte, diante da tortura, diante de ver o estupro da sua filha, da sua esposa, da sua mãe, né, das suas irmãs, que irão ficar aí diante disso tudo. Porque todos os tipos e piores atrocidades, né, que você nunca ouviu falar acontecerão na grande tribulação. Então eu pergunto para você, você está preparado
para passar por isso, você está preparado, porque os pós-tribulacionistas, todos eles estão preparados. Então, eles estão preparados. Então, é eles que vão passar. Mas eu pergunto a você, você quer passar por isso? Né? Porque a Bíblia, enfaticamente, ela nos refere que o arrebatamento será iminente e antes da grande tribulação. Então, muitos, né, que estão no pecado, esses que estão no pecado, essas pessoas que estão, continuam ainda no pecado, o coração deles são endurecidos, né, da mesma forma que Deus endurecia o coração de Faraó para não aceitar a verdade, para não liberar o povo de Israel. Assim também essas pessoas que são pós-tribulacionistas, eles também têm o seu coração voltado para a dureza. E por causa disso, né, eles também não querem ficar sozinhos, né? São como um imã que chama o ferro, não é verdade? Vai passando e vai chamando o ferro. Então, na verdade, nós devemos que, neste caso, né, nós não temos que dar ouvido a esses que vão ficar para trás, a esses que já estão marcados para a grande tribulação, pois o Senhor Jesus, ele tem os seus da antes da grande tribulação e os seus depois. Bom, claro que, obviamente, nem todos que são pós-tribulacionistas, eles vão salvar-se, eles vão chegar e vão, não vão deixar de negar a Jesus. Esses aí vão negar a Jesus. Mas o que eu quero dizer para você que o futuro, né, o seu futuro, dentro de uma igreja dessa que prega prosperidade, que prega mentira, que prega vaidade, que prega tudo que você vê que a Bíblia condena, né? Então você também será justamente, se você não morrer antes, você não será arrebatado, você será deixado para que você também passe pela grande tribulação. Pois lá em Apocalipse 3:10, o próprio Jesus disse que guardará a sua noiva, né? Guardará a sua noiva da grande aflição que virá sobre toda a terra. Isto, né, ali, em outras palavras, né, é o arrebatamento. Crer se você quiser, se você não quiser, problema é teu. Agora, é claro que alguns vão dar um dislike aqui, e é lógico que é mais uns que estão se identificando que vão ficar. E eles estão trabalhando para que você fique com eles, né? Porque eles não se salvam e nem deixam ninguém se salvo, né? Eles coam um mosquito e engolem um camelo. Então veja que nesse tempo, se alguém quiser salvar a sua vida, terá de confessar que só Jesus é o Senhor. Terá que negar o governo do anticristo e pagar com a própria vida para obter a salvação. Muitos irão procurar e não vão encontrar, porque os fiéis, os que negaram a palavra de Deus agora, né, irmão, no tempo da graça, os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, nesse caso, já foi. Mas os que negaram, eles vão procurar uma igreja, tipo o meu ministério, né? Vai procurar o meu canal aqui, por exemplo, não vai achar. Por quê? É lógico que o anticristo sabe que mesmo que a palavra, mesmo que o convencimento do Espírito Santo que tiver nesse vídeo aqui, né, nessa palavra, que vai e penetra o teu coração, a medula esquadrinha o teu rim, né? Divide a medula, né? E o que que acontece? Então veja bem que o que convence o homem é o Espírito Santo, o poder dele que está nesta palavra que eu estou pregando aqui. Então, Satanás sabe muito bem que mesmo se deixar esses vídeos aí na internet, muitas pessoas, elas vão se alimentar, vai dar forças para ela. Não que o Espírito Santo vai estar mais nessas palavras, não vai estar, porque o Espírito Santo sairá, porque o seu coração receberá uma dureza pior, né? Quer dizer, quando o Espírito Santo for levado, até aquele amor que você tem de ir ao menos uma vez na igreja vai sair de você, né? Quando sair, você vai forçar ir à igreja, porque você vai sentir necessidade. É como você está com fome, ter dinheiro para comprar a comida, mas não ter o restaurante para comprar a comida, né? Então, esse restaurante será tirado, demolido e levado, né? Será tirado. Então, ele vai ser desfeito dessa terra aqui e vai ser levado, né? Então veja que nesse tempo, se alguém quiser salvar a sua vida, terá que de quê?
confessar que só Jesus é o Senhor. E por isso ele vai ter que ser obrigado a confessar. Ou ele confessa e morre, né, dignamente por Jesus Cristo, ou ele, né, nega Jesus, que dificilmente, né, vai ser uma guerra muito entre si, vai ser uma guerra disputada mesmo entre o medo e entre a vontade de ir morar com Jesus. Então, deixa eu voltar aqui de novo, porque eu achei interessante o futuro, né? Quando a igreja for arrebatada e o anticristo estiver no domínio, no período da grande tribulação, o Espírito Santo não estará mais na terra. É isso aí, irmão, não estará mais na terra. Então se cumprirá totalmente essa profecia, que é Amós capítulo 8, versículo 11, né, irmão? Na grande tribulação, muitos irão naquela igrejinha que desprezavam, procurando uma palavra, mas aquela igreja já foi arrebatada. Procurarão, mas não encontrarão. Então, eu te asseguro uma coisa: você vai vir na internet com sede, com a vontade de ver um desses vídeos que eu prego para você, e você não vai achar. Sabe por quê? Porque o anticristo, ele vai tirar todos da internet, todos do YouTube. Ele vai bloquear todos os vídeos, vai cancelar. E quando você acessar um vídeo, como se libertar do demônio, né? Vai estar lá se esse vídeo foi removido. Esse vídeo foi removido, canal cancelado. Então, veja bem que nesse tempo, se alguém quiser salvar a sua vida, terá de confessar que só Jesus é o Senhor. Terá que negar o governo do anticristo e pagar com a própria vida para obter a salvação. Muitos irão procurar e não vão encontrar, porque os fiéis, os que negaram, né, a palavra de Deus, os que não vão encontrar os fiéis, né, porque os que negaram a palavra de Deus não vão encontrar os fiéis, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Os que não foram enganados pelos falsos profetas, os que não amaram as suas vidas, mesmo diante da face da morte, subiu com o Senhor. Bom, veja bem, o Senhor te convida a beber da água da vida e beber da sua palavra. Ele te convida a se alimentar dele, pois ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Deus que continua dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7:37. Então, nós vemos aqui, né, uma parte muito interessante, mas infelizmente, irmão, né, existem pessoas que elas estão seguindo, né, a esses mercenários da fé, né, a esses mercenários da fé nas suas grandes sinagogas, né, e para te falar a verdade, tem pessoas que defendem esses líderes satânicos, né? Veja aí que nós sabemos que esses aí são os líderes maçom, né? São pessoas que, na verdade, estão enganando vocês, porque eu estou aqui, irmão, não é para falar, né, de igreja, porque a igreja somos nós, é para defender a verdade, né? Porque não adianta ninguém vir falar aqui, mas você fala muito da igreja, de igreja fulana, de igreja ciclana. Ô, meu amado, se você está conformado com esse pecado, o problema é teu. O problema é seu, se você está conformado com esse pecado. Se você é diabólico, se você não tem visão espiritual, o problema é seu. Se alia-se ao diabista e pronto. E vai para o inferno com eles, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa para você. Eu estou aqui defendendo a santa verdade do Senhor. Eu estou aqui, né, defendendo a minha fé, né? Eu creio piamente na palavra de Deus. E eu não aceito que esses mercenários da fé venham vender a palavra de Deus, né? Esses mercenários da fé venham vender a palavra de Deus. Eu não aceito de maneira nenhuma, né? Então, por lei, né? Por lei, eu, como defensor da Bíblia Sagrada, né, estou amparado na Constituição. Agora, eu não posso ver esses mercenários satânicos, né, destruir a casa de Deus, destruir as ovelhas, e eu me calar. Seria eu muito covarde, né? Seria eu muito covarde. Então, você vê que esses daí, eles pregam a prosperidade,
Eles só pregam coisas que são benefício próprio, né? Então veja que nós vemos esse aqui negou a Jesus também, né? Vota em satanista e a favor da maçonaria. Quer dizer, a sua fama acabou, né? Então, quer dizer, os cristãos, eles traíram os cristãos, né? Traíram os cristãos. Aqui já é um outro herege, né? Então, veja bem, que não é fácil, irmão. Não é fácil a gente ver essas coisas acontecer e a gente deixar passar, né? Quem defende a palavra de Deus, com certeza absoluta, não vai ficar contente de maneira nenhuma em ver esses mercenários da fé arrancando do povo, destruindo o povo, deturpando a palavra de Deus, né? Então, a gente não vai de maneira nenhuma ficar feliz, né? A gente vai defender mesmo, certo? Eu estou aqui defendendo, é o meu dever como cristão, como pastor, é o meu dever, faz parte, né? Faz parte aí da minha fé, então eu devo defender. Veja, todos esses aí são mercenários, são adoradores de Baal, são anticristo, né? São pessoas satanistas, pessoas que, na verdade, eles não estão nem aí. Eu vou dizer uma coisa para você, amado. É simples. Você viu aqui falando do tal do profeta David Wohl, certo? Que é o falso profeta. Você nunca viu nenhum desses caras aqui falar desse cara. Por quê? Você nunca se perguntou por que você nunca viu nenhum desses caras aqui falar desse David Wohl? Agora o problema, irmão, é que me chama outra atenção. Esse David Wohl, né? Ele fala muito mal desses aqui. Ele chama esses daqui de falsos profetas, né? De ladrões, de o crime da prosperidade. Agora eu te pergunto, mas por que esses aqui conformam e não rebatem, né, a esse tal de David Wohl? Mesmo que nós sabemos que nós estamos no nosso país, um país light, que devemos defender a nossa crença, porque nós somos amparados pela Constituição, parágrafo 5º. Então, por que que eles, esses grandes, essas pessoas não se levantam para falar quando alguém chama eles de falsos profetas? Então, eles calam-se, né? Eles calam-se. Então, veja que nós vemos aqui a mulher desse cidadão aqui, ó, ela é até modelo aí no YouTube aí, né? E veja que o que sustenta essa raça de hipócrita é o dinheiro do povo, né? O dízimo, oferta, né? É os seus votos. Então veja que eles uniram, né, ao ecumenismo, né? Eles uniram ao ecumenismo. Eu vou ver uma coisa aqui, se a gente, quem sabe, a gente consegue encontrar aqui, né? É, algumas imagens de algumas igrejas. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Né? Então, deixa eu ver se a gente vê alguma coisa boa aqui. Então, nós vemos aí, né, algumas religiões, né, já unidos, né? Veja aí, aliança da igreja com política e o ocultismo. Bom, se nós for procurar tudo isso aqui, heresia e profanação em nome do ecumenismo, união das igrejas e a profecia, né? Então, vou dar uma. Então, tem pessoas aqui, irmãos, que na verdade defendem igrejas, né? Eles nunca defenderam Jesus. Defender igreja, defender líder, né? É a melhor coisa para a vida deles. Quando fala ecumenismo, meu irmão, toda igreja evangélica que se uniu ao ecumenismo, né? Tá aqui, ó, eles são a favor disto, né, de matar os cristãos.
né? Isso aí são cristãos que converteram lá. Eu tenho uma outra, eu tenho uma outra, um outro site aqui, como eu já mostrei também, né? Veja aqui, ó, Justiça, Fórum de Interreligiosos, institui Fórum Permanente, né? Secretaria de Justiça, tal, de Cidadania. Isso aqui é a união do ecumenismo. Eu passei isso aqui, mostrei isso aqui, aí entra um monte de abestado e começa a contar, falar um monte de asneira, né? Que na verdade eu nem leio, eu só excluo e bloqueio, né? Porque profano e caído aqui no grupo não fica, não. Mas eu vou fazer questão de ler aqui de novo, ó. O site está aqui, ó, www.saopaulo. Eu nem vou colocar isso aqui, mas está no outro canal. Mas é só você procurar aí, ó. Só aí, ó. Veja aqui, segundo Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, fez um mapeamento de cerca de 80 correntes religiosas, ou seja, né, 80 correntes que foram ligadas, com a apresentação do Adventismo, Budismo, Hinduísmo, Catolicismo Romano, Catolicismo Ortodoxo, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Anglicana, Espiritismo, Igreja Messiânica Mundial, Islamismo. Olha aqui, irmão, ó. Diante disso aqui, o Islã, né? Se essas igrejas ela uniu a esse Islã, então sabemos que elas são satanistas. Judaísmo, aqui é o nome das igrejas que se uniu, irmão. Só algumas. Existem centenas, né? São mais de 40 mil igrejas, me parece. Então vamos lá, vamos ver qual são a igreja que uniu ao Papa, né? Islamismo, judaísmo, religiões afrodescendentes, Nagô, GGs, Bantos, Igreja Batista, Metodista, Congregação Cristã do Brasil. Não é eu que escrevi isso aqui não, irmão, tá? Eu estou lendo o que está escrito. Assembleia de Deus, né? Generaliza todas, porque todas elas que carregam esse nome são verdadeiramente aliadas. Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo. Olha aqui, irmão, uma igreja que eu até indiquei para pessoas. Olha, hoje eu não indico mais. Igreja Pentecostal. Olha aqui, Deus é amor. Aí vai levantar aí os mente lavada, né? Os mente com lavagem cerebral. E vai dizer, Deus é amor. Não, se eles errou. Que errou. É lógico que as pessoas que estão lá não vão saber, mas os seus líderes grandes vão saber, os seus pastores vão saber. Comunidade evangélica sara a terra deles, né? Porque a minha já está sarada. Igreja Internacional da Graça de Deus, que é do Soara, Igreja Universal do Reino de Zeus, Renascer em Cristo, Xamanismo, Movimento Hare Krishna, Santo Daime, Seishinue, Taoísmo, Shintoísmo, Luteranismo, entre outras, né, irmão? Então tem outras aqui. As tradições indígenas foram representadas pelo Conselho Estadual do Povo. Então, quer dizer, essas igrejas aqui, irmão, olha, né, é que se aliou o ecumenismo. Aí você ainda persiste em ser dessas igrejas. Não tem problema, pode continuar. Só que eu te garanto que, com certeza, você servir a um lobo disfarçado de ovelha, o final é que você será tragado. E com certeza vai ser deixado para trás. Então, voltando a dizer aí, irmão, né? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E isso já aconteceu, está acontecendo e vai piorar, porque as pessoas hoje levaram para dentro da igreja o funk, a pornografia, a nudez, levaram para dentro da igreja a vaidade. Então, hoje o pecado entrou na igreja. E existem pessoas que estão sufocando como ao meio dos espinhos. Se vocês não saírem da sinagoga do diabo, vocês estão na garganta. Com certeza, vocês irão descer para o estômago. Por isso que eu digo para você, não vai ser fácil você achar uma igreja, né? Não vai ser fácil, mas também não seja abestalhados, né? Ficar em uma igreja onde fizeram a lavagem cerebral, você está vendo aí todo o pecado lá dentro, né? Ah, mas a irmã, o problema é dele, o problema é dela. É isso? Pois é, ué. Então, fica assim, quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Bom, a Bíblia diz, não dê
pérolas aos porcos. Se você só tem pérolas e está dando aos porcos, então você também, com certeza, se transformará em porcos. Então, em nome de Jesus, dedique ao Senhor, que Deus tenha misericórdia de cada um. Chegou o tempo de andar as pessoas atrás da palavra de Deus. E quero dizer, irmão, né? Estamos aqui. Eu quero dizer para você que eu tenho aí o grupo IPGP Membro à Distância. Não foi eu que quis criar. Eu vou dizer para você que eu nunca tive essa ideia, nem muito menos antes de saber, de ver que estava na Bíblia, que o apóstolo Paulo preso, ele mandava cartas, né? Quer dizer, não tive esse raciocínio, né? Que ele mandava carta e apacentava, né? Em Éfeso e em outros lugares, através de carta. Nós hoje apacentamos através de internet. Estou aqui programando, porque eu vou fazer Santa Ceia, mas não ao público, ao vivo, mas sim a Santa Ceia será somente no privado, para os irmãos, né, no YouTube. Provavelmente nós vamos ver, que já era para ter feito de novo. E outra coisa, eu quero dizer, não foi a minha vontade de fazer um grupo membro à distância, é porque Jesus te ama, ele te ama muito. E ele sabe muito bem que muitas pessoas vão bater de cara no muro e não vai encontrar uma porta que pregue o que você tem ouvido na internet. E eu te garanto, em nome de Jesus, eu não me corrompo, não me corromperei jamais, porque se em 17 anos eu não me vendi para o diabo, se em 17 anos Satanás já apareceu para mim dando ouro, prata, casa, carro, né? Só para mim não pregar essa doutrina e nem expulsar ele, eu não aceitei, quanto mais agora, né? Porque até aqui o Senhor tem me ajudado e eu serei fiel a ele e apacentarei. Então, digo uma coisa para você, irmão, para você que está aí, né, nessa igreja, uma forma eu digo para você que se você está em fase de batismo, já batiza aí para você já dar um jeito de se membrar aonde verdadeiramente o Senhor Jesus tem levado essa doutrina, né, aos corações. E é claro, irmão, não quero dizer para você que não existam outras igrejas, existem milhares de igrejas que pregam a verdade, mas igrejas pentecostais, igrejas humildes, igrejas que os pastores, né, estão vivendo pela fé. Então, esta é a razão. Estou aqui, Deus abençoe. O meu WhatsApp vai ficar aqui na descrição. E qualquer coisa, o cadastro para também a pessoa ser membro à distância, né? Como você também receberá aí uma credencial da igreja, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Na descrição. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Até mais. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.